Você sabe bem, eu corrijo redação já há bastante tempo e o nosso olho fica meio treinado para isso. Então a gente sabe exatamente o que um aluno 1000 tem que ter, o que um aluno 900 tem que ter e como é que vai para baixo. Existem alguns critérios, que eu vou dizer quais, né, que levam o aluno a realmente alcançar a excelência. Bom dia, queridos! Eu sou Rayane Oliveira, supervisora de conteúdo do quadro. E eu sou Bernardo Henrique, supervisor de monitoria aqui. E a gente começa agora mais um chá de redação com o Baltazar Ferreira como especialista. Ei. E aí, Balt, bom dia! Bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, né? Todo mundo se apresentou, vou me apresentar também. Meu nome é Baltazar e sou coordenador aqui do núcleo de redação do quadro. Muito bom, gente! E a gente está aqui hoje com um horário diferente, né? Segunda-feira, normalmente a gente está aqui às terças, mas Natal, né? Então a gente começou hoje mais cedo, normalmente a terça-feira às 14 horas, né? Horário de Brasília. Mas bora lá falar de redação agora? Bora! Hoje a gente está com um tema muito legal que é, rufem os tambores, por que é tão difícil escrever, né? Eita. E o complemento do nosso tema é, será que eu consigo ser um aluno que tira mais de 900 no Enem? Isso é muito importante, gente, porque o que a gente mais escuta dos nossos alunos é muito difícil escrever, eu não consigo subir a minha nota, eu sei quanto a redação é importante, mas eu não consigo, né, superar isso. Ela tem sido um grande desafio para os vestibulandos, muitos temem não alcançar a excelência nessa área, e eles sabem que sem a excelência nessa área vai ser muito difícil conquistar, né, os vestibulares mais concorridos, né, os cursos. E aí eu trouxe uns dadinhos aqui para a gente começar. Em 2018, 4,1 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2018 foram corrigidas, né, Balt? E a gente teve uma média geral de 523,4. Mais de 81 Isso mil... a nota geral. A nota média. Isso, a média geral foi de 523,4. Mas dentro dos 4,1 milhões, a gente teve 81 mil redações que ficaram de 900 para cima, que a gente sabe que é 2%, gente. Um número ainda muito baixo, né? Ou seja, 2% quer dizer mais ou menos 1 a cada 50 alunos. Tira mais de 900. Tira mais de 900. Ou seja, se você considerar uma sala de aula com umas 30, 40 pessoas, um pouco menos do que um aluno só por sala tira mais de 900. Isso aí é muito complicado mesmo, né? A gente falando do tema sobre como é difícil escrever, a gente tem que pensar na possibilidade que é muito complicado escrever em geral, principalmente escrever voltado para uma dissertação. A gente tem que pensar em alguns dados básicos antes da gente entrar aí nessa questão do 900 no Enem. Vamos falar primeiro sobre uma questão básica que é analfabetismo. Nós somos o 8º país com maior índice de analfabetismo no mundo. Nossa. E a gente tem mais de 200 países por aí, né? Então a gente está atrás de países como a Etiópia, né? Que é considerado país muito pobres e, enfim, é alarmante. Então, assim, a gente já tem essa dificuldade por causa dessa defasagem básica de ensino no nosso país, né? E quando a gente pensa também que, apesar desses percalços, ou seja, se a gente for avaliar o conceito de analfabetismo como um todo, analfabetismo funcional e tudo mais, a gente tem 1/3 da população brasileira analfabeta. Então, esses dados aí de 900, né, aliás, de 2% das pessoas conseguirem apenas mais de 900%, mais de 900 pontos na redação, e a gente teve apenas 50 pessoas de mais de 4 milhões tirando 1.000 no Enem, a gente realmente percebe que esses dados fazem muito sentido. E o que você acha, então, que além do analfabetismo, né, tá por trás desses dados, pensando que esses alunos são alunos, assim, que praticam muito, né? A gente tem cursinhos que são especializados em redação, que os alunos tentam, mesmo desde sempre, buscar o melhor conteúdo para esse estudo, mas mesmo assim, pouquíssimos deles conseguem se, né, destacar na nota da redação. Essa nota para você faz sentido? Não, faz total sentido. Se a gente for olhar os dados que a gente está vendo aqui, né, faz total sentido, porque, primeiro, a gente tem esse obstáculo, mas quem por exemplo, vamos pensar as pessoas que são alfabetizadas, né, e possuem e chegam ao finalizar o ensino médio, que é prestar um vestibular. Mesmo assim, eles enfrentam outras barreiras. A barreira de não saber o quanto a redação é importante para o processo seletivo. Então, a gente sabe que vale 20% em média geral, né, da nota,
e também caráter de desempate em vários outros processos seletivos. Então, assim, é uma nota... É um quinto? Não é bem nada, 20% é um quinto, né? É um quinto da nota. Eu tive que conferir, né? Vai saber. Então, é um quinto da nota e as pessoas tendem a negligenciar isso, tendem a esperar isso, tendem a querer estudar isso somente mais para o final. E não é. A redação é prática, né? E outra coisa também que eu acho muito válido falar a respeito também dessa questão do analfabetismo é que, apesar da gente ser um país que tem um grande nível de analfabetismo, a gente é um país também que é exportador de cérebros. Vocês sabem o que é isso? Não. Como assim? A Rai sabe, com certeza. Mas eu quero ouvir a explicação. Exportador, se eu tiver sido muito sucinto, você me fala, você fala. São dois termos, né? Exportador de cérebros e migração de cérebros. Quando intelectuais saem de um país e vão para outro trabalhar lá, produzir, realizar pesquisas. Porque a gente sabe que o Brasil não é um país muito... Se a gente pensar em nível de analfabetismo, a gente também não investe muito em pesquisa científica, principalmente na área de humanas. Então, a gente é um dos grandes exportadores de cérebro na área de humanas. Não tanto na área tecnológica, não tanto na... Enfim, mas de pesquisas mesmo. Das ciências humanas, linguagens, nós somos um dos grandes expoentes, apesar do grande nível de defasagem do nosso país educacional. Então, a gente pode pensar que isso também faz parte por conta da falta de incentivo, né? Atualmente, ainda há mais cerceamento às pesquisas, né? Um ataque realmente às universidades assim, em questões básicas mesmo de estrutura, higiene, mas também pesquisa. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ir numa... Olha para você ver, a pessoa no tempo livre o que faz. Eu fui numa palestra de nanotecnologia ligada à biotecnologia na farmácia. Que legal! E uma das pesquisas da pesquisadora que estava lá, ela conseguiu colocar, através da nanotecnologia, organismos no núcleo da membrana do câncer de mama. Ou seja, ela estava com um avanço na pesquisa ao câncer, né, contra o câncer, muito forte, e teve que ter a pesquisa dela restrita por conta, né, dos cortes. Então, também é uma das questões a se pensar. Ou seja, por que é tão difícil escrever? Porque, para a gente, é muito complicado, está fora do nosso contexto, né, de incentivo governamental, né, de negligência governamental, e também a gente tem uma série de obstáculos quando a gente pensa em estrutura da sociedade. Por exemplo, até 1988 não era direito à educação. A educação não era um dever do Estado e dos familiares. Foi somente a partir de 88. A minha avó, por exemplo, ela foi alfabetizada a ponto apenas de escrever o nome dela, porque o meu bisavô falava que ela não ia aprender a escrever bilhetinho para homem, para encontrar com ela, blá, blá. Então a gente tem uma estrutura muito enraigada na questão da educação e é muito difícil a gente realmente ultrapassar isso, né? É muito recente, né? 88. É muito recente, se a gente for pensar, né, ao longo da história, né, Raio? É uma coisa muito recente que a gente tem tentado a todo momento persistir. Uhum. Outro grande fato que a gente pode falar aí também é a dificuldade da gente interpretar a linguagem oral. Por exemplo, a diferença da linguagem oral para a linguagem escrita. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente escrever. Então, além disso tudo, a gente ainda tem que saber se adequar ao modelo que o vestibular pede. Por isso que pouca gente tira, né, mais de 900 ou 1.000 na redação, porque realmente é uma coisa muito complicada mesmo. Porque a gente ia falar justamente disso, né? O Baldi, só lembrando, ele falou que 55 desses 81 mil, né, que ficaram acima de 900 e 1.000, a gente teve só 55 que chegou mesmo à pontuação máxima. Isso. E esses 55, eu queria saber mais ou menos o que você poderia dizer que eles têm em comum, né? Porque a gente já começa a perceber que o grupo 1.000, nota 1.000 no Enem, tem uma característica meio que particular, né? Eles se condizem em algumas coisas. Uhum. Eu costumo dizer que a redação, Rai, ela é um conjunto de retalhos. E isso é muito perceptível para a gente que é corretor. Você sabe bem, eu corrijo a redação já há bastante tempo e o nosso olho fica meio treinado para isso. Então, a gente sabe exatamente o que um aluno 1.000 tem que ter, o que um aluno 900 tem que ter e como é que vai para baixo. Existem alguns critérios, que eu vou dizer quais, né, que levam o aluno a realmente alcançar a excelência.
como a gente estava conversando semana passada, a autoria é uma das grandes coisas que garantem o aluno a tirar essa nota. A marca de originalidade, né, que a gente conversou muito, que tem que estar presente na segunda fase dos vestibulares, na redação reflexiva. Isso, e também no Enem. O Enem é mais tranquilo, porque o aluno pode mostrar a originalidade de um jeito mais confortável para ele, né? Citando, sei lá, Dragon Ball, Bob Esponja, Peppa Pig, né? Teve 1000 Peppa Pig. Teve um menino, o Lucas Felp, ele tem um canal muito interessante também, super indico o canal do YouTube dele, do Instagram dele, que fala sobre como que ele tirou 1000, o que é que ele utilizou. Ele utilizou, por exemplo, Black Mirror, né? Ele ficou conhecido como menino Black Mirror. E é muito interessante, né? Eu, por exemplo, utilizei o discurso da Viola Davis, são coisas que a gente não poderia utilizar, por exemplo, na FUVEST, mas a gente pode utilizar no Enem, então fica muito confortável. Então, saber utilizar uma marca de autoria, né? Saber variar os conectivos, saber utilizar um repertório original, pertinente, legítimo, isso tudo transforma o aluno 900 em 1000, 800 em 900, depende do grau das coisas. Lembrando que também é preciso manter um certo limite de norma culta, né? Gente, olha só, spoiler. Para vocês perderem pontos na competência 1, que é a norma culta, né? Vocês podem errar até 3 erros, tá? Eles não podem ser repetidos. Mas, por exemplo, se você não pode errar do vírgula 2 vezes, você errando vírgula 2 vezes, penaliza 40 pontos. E se errar uma vez só, aí não penaliza? Se errar uma vez, não penaliza. Se eu errar um acento, uma vírgula e ali um outro negocinho, eu ainda não posso ser penalizado por 40. Aí você está no limite. Entendi. Está no limite. Mas geralmente é isso. Tá Legal. Bom? Então é importante a gente pensar nisso, tá, gente? Porque se você erra 2 vezes a mesma coisa, mostra para o corretor que você realmente não sabe aquele negócio e não foi apenas um mero deslize. Entendi. Então eles deixam essa marca porque realmente a gente tem 1 hora só para fazer a redação e alguma coisa realmente pode sair melhor do que planejado, pior do que planejado. E é engraçado você falar disso, porque é justamente onde a gente ia caminhar, para o outro lado do extremo, né? Porque como a gente está falando de como é difícil escrever, é muito importante que você fale também dos alunos que têm nota 0 no Enem. É, né? 112 mil. Isso tudo? 112 mil redações foram nota 0, né? E apenas 1,12% dessas redações foi porque a pessoa não fez a redação. Ou seja, a pessoa escreveu, tomou 0. Entendi. E o que você acha que são os erros comuns? Então, isso... O que dá para aprender com essas notas 0? Com certeza. Antes da gente falar disso, eu tenho que falar uma coisa muito importante também, que as pessoas realmente não, como a gente estava falando, acabei não terminando, as pessoas não treinam a redação. Eu sempre que eu estou em algum lugar e que eu me declaro um professor de redação, as pessoas fazem assim, difícil, né? Difícil escrever. Você tem a disciplina mais difícil. Aí eu sempre falo que não, porque, né, a gente tem aí física, matemática, química, que realmente para mim é mais complicado, né? Mas as pessoas falam, não, é muito difícil escrever. E é engraçado porque as pessoas falam isso da língua que é materna, né? Uma língua que é natural da gente, que é inerente da gente. Então eu sempre percebi também que, além de ser difícil, há uma negligência das pessoas, né? Eu acho que aí não é culpa nem do Estado, nem da sociedade, e nem somente do aluno, mas é muito culpa também da escola e dos professores. Igual aqui no quadro, a gente pede para o aluno, a gente pega no pé, os tutores, os monitores, na correção de redação. Você acha que tem essa defasagem? Tem muita. A taxa de engajamento nos pré-vestibulares é muito baixa, por exemplo, para envio de redação. Se não me engano, é menos de 20% da turma que escreve redação. Uhum. E por quê? Sendo que é tão importante, todo mundo sabe, todo mundo, qualquer curso que você vai fazer, tem que fazer redação. Eu acho que é falta de instrução educacional, né? A gente tem crescido aqui, por exemplo, a gente pode falar por nós, né? O nosso tempo de correção tem ficado cada vez mais rápido, a gente tem ficado mais descritivo e isso engaja o aluno mais. O aluno quer aprender mais. A gente tem palestra, a gente fala muito sobre isso, sobre a importância que é isso. A gente não deixa isso negligenciado, né? E eu acho que é muito importante isso, tipo assim, da gente pensar. Então, a gente tem a negligência do Estado, a negligência do aluno, a negligência da escola, a negligência da nossa cultura, da nossa sociedade, que tudo impede a gente de escrever. São tantas dificuldades que é muito complicado. E a gente sempre pensa, mas escrever é inspiração. Mas não é. Se você for um escritor profissional. E mesmo assim não é. Porque o escritor profissional senta todo dia e escreve. Se ele esperar ter inspiração, já era, meu bem. Não tem jeito. Escrever é esforço.
Escrever esforço, E trabalho. a gente escreve o tempo todo, né? O que gera, Balt, esse medo de escrever se a gente lida com a escrita o tempo todo? Nem que seja na forma da interpretação, né? Porque escrever, como eu disse, ele leva a vários critérios. Né? As pessoas têm medo de escrever errado, as pessoas têm medo de fugir. Preguiça. As pessoas têm preguiça, porque é difícil mesmo. Para você escrever uma redação, você vai ter que ler a proposta, você vai ter que escrever ela a lápis, passar ela a caneta, são 30 linhas. É realmente muito difícil, é um trabalho que demanda ali, tempo. Falando ali do ponto de vista de uma pessoa de exatas, que gosta de número, né, que é o meu ponto de vista, acho que escrever tem disso. A pessoa senta, ela lê um problema de matemática, ela lê uma equação, né, aí ela só resolve, ela tem as ferramentas dela, ela aplica, legal para ela, gostoso. Quando ela senta para escrever redação, isso eu tô falando até de mim, assim. Você tem que ser um pouco criativo, você tem que escrever, você tem que começar a viajar. Às vezes a pessoa fica com preguiça. Eu tô falando... Eu sei, você tá falando de você mesmo. tô falando de mim mesmo. Aí você fica com preguiça, não, tem que escrever assim, assado, aí agora outro parágrafo, vai ter que fazer um conectivo ali. É a mesma coisa que fazer uma equação. Né? Tipo assim, eu sempre peguei no pé do Bernardo, foi o Bernardo Pena, no caso, coordenador do curso. Falei, ô Bernardo, a gente podia fazer uma fórmula matemática ensinando os meninos de exata a fazerem redação. Um algoritmo? Tipo assim, que eles batam o olho e eles falam assim, não, na introdução tem que colocar isso, no desenvolvimento isso. Guia, tipo, um manual. Eu queria uma função que o aluno fosse fazer, sabe? E ao mesmo tempo ele fizesse essa função e ele descobrisse o esqueleto do texto dele. Porque eu acho que assim, porque todos nós somos diferentes. Né? Eu tenho mais eu gosto mais do lado de humanas e linguagens, você das exatas. Para as pessoas igual você, assim, que tem essa inclinação mais para humanas e para redação, eu acho que para ela é melhor ter mais liberdade, ter a folha em branco. A folha em branco não é paralisante. Com certeza. Eu acho que para pessoas de exatas, eu não estou falando, pode ser de humanas, tem gente assim também. Uhum. Mas aí você vê aquela folha em branco, o tema é meio ambiente. Escreve aí. Aí a pessoa paralisou. Não sei. Tem que ter um jeito, uma receitinha. Isso. Na verdade, essa receitinha eu costumo dizer que é a prática. Né? Se você fizer, por exemplo, uma redação por semana, treinar a interpretação, porque eles nunca vão soltar o tema assim, meio ambiente. Sempre vai ter uns textos propostos, você vai ter que interpretar, né, e tudo mais. E aí você vai sabendo esquematizar isso, pegando alguma coisa ali da sua cabeça e juntando esse quebra-cabeça mesmo fazendo. Você consegue, com prática, tirar, por exemplo, se você treinar uma redação por semana, aí chega lá no final do ano, você consegue, com folga, tirar mais de 800. Se você tiver ido mal em todas as redações. Né? Porque é realmente uma fórmula, né, de cálculo de correção. Você sabendo todos os critérios de correção, você sabendo o que tem que fazer, mesmo você indo mal em todos eles, você pode tirar 800. Né? Então é muito tranquilo desde que tenha prática. Então a folha em branco ela não vai ser uma barreira, porque não é inspiração. É como se fosse você ver uma conta matemática. Você vai fazer, porque está lá, tá escrito daquele jeito. A folha em branco ela pode ser um obstáculo se não tiver treino, ou se for um texto de um gênero diferente, né? Por exemplo, hoje eu tenho que escrever, eu estou escrevendo um livro, por exemplo. Aí realmente a folha em branco depende basicamente da sua inspiração. Mas na hora da redação do vestibular, não tem porquê não, dá para fazer isso. Mas eu acabei percebendo que eu fugi um pouquinho da pergunta que vocês tinham falado da nota 0. Da redação do Enem. Tudo bem, a gente volta. Então, os critérios de nota 0 são muito conhecidos, né? Fuga total ao tema, impropérios. Vocês lembram que antigamente no Enem teve um caso famoso que... Receita de miojo, né? No meio da redação. Que não foi zerada, né? Que não foi zerada, porque não era parte ainda, né? Do critério de correção. Mas foi por causa disso que agora virou parte do critério, né? Impropérios, né? A pessoa sai xingando na redação. Desrespeito aos direitos humanos também. Isso não zera mais. Não zera mais? Não zera mais. Mudou, né? As coisas foi o que a gente discutiu muito naquele último podcast sobre a redação ter coerência na argumentação. Né? Isso vai contar. Isso vai pesar. Se você ferir os direitos humanos, né, isso aí vai pesar na sua redação. Você vai perder aí em outra competência. No entanto, não tirará nota 0, como era antigamente. Mas você vai perder pelo menos 200 pontos, tá bom? Mas é legal porque a gente estava falando justamente dessa questão de desmotivar, né? A gente, quando olha esses dados, repara quantos vestibulandos realmente não alcançam a tão sonhada aprovação por conta da redação, por não realmente alcançarem a nota que precisam, né?
E antes da gente escrever, a gente já se limita. A gente faz isso com as exatas, né? A gente faz isso com qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha, que acha que seja inerente na gente. E esquece que aprendizado é aprendizado. E que a gente é capaz de desconstruir qualquer tipo de pensamento limitador. Para a educação é desconstruir qualquer tipo de pensamento limitador, né? Então, me conta uma fórmula agora, sem querer sair da receitinha, de desconstruir esse pensamento limitador da escrever é difícil. Tá. Então, a primeira coisa, gente, é a gente pensar na educação como interdisciplinar. Né? Há interpretação na matemática, há interpretação na química, há interpretação na física, assim como há fórmulas para a redação, né? Igual eu estava falando aqui mais cedo. Então, a gente tem que pensar num prisma educacional que ele vai além dessa limitação que a gente tem que trabalhar desde o século XVII. Né? A educação não pode mais ser esse modelo que a gente enxerga aí, né? Que é tipo assim, matemática, português, sou ruim nisso, péssimo naquilo e pior ainda naquilo outro. Não, a gente tem as nossas facilidades, né? Nossos interesses. Por exemplo, eu acho que é muito interessante dar um exemplo pessoal meu. Eu tive problema de alfabetização. Eu fui alfabetizado tarde. Eu tirei recuperação em redação no ensino médio. Olha, gente. Não mais na redação. Então, olha, e hoje eu trabalho com isso, né? Hoje, modéstia à parte, eu vou muito bem nessa parte. Vai mesmo. Então, assim, isso é só para a gente pensar que educação é muito mais do que a dificuldade, é muito mais do que notinha na sala, é muito mais do que tudo, a educação vai além. Então, quando eu percebi que, tipo assim, eu tinha que dar meu jeito, eu dei meu jeito. Que é assim, que se você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer. Então, a gente tem que pensar a educação nessa forma. Passo a passo, todo dia, indo lá um pouquinho, estudando um pouquinho, né? Vamos fugir dos clichês. A matemática, ela não é tão complicada, ela é fantástica. Eu sempre falo isso, eu falo que tipo assim, a física é a maior loucura que eu já pude presenciar, né, Bernardo? Tipo assim, se a gente for pegar a astrofísica, teoria multidimensional, multi-universo, isso tudo quarta dimensão. Isso tudo é uma loucura. Aí depois fala que redação que é viajado. Tá. Que isso? Então, assim, tudo é fantástico. O cara pode entender como é que um peso dobra o tempo e o espaço, mas escrever. Aquele filme interdisciplinar não é interdimensional, não, como é que chama? Interestelar. Maravilhoso. Perfeito. A física daquele filme é inacreditável. O cara entende até como é que funciona o buraco negro, mas escrever é difícil demais. Tipo isso. Mas foi legal, porque já conseguiu trazer pra gente três, né? Interdisciplinaridade é uma forma de destruir esse pensamento limitador, a prática, né? Isso. Eu gostei muito das suas dicas. E aí, pensando nesses desafios, como é que a gente pode trabalhar dentro da prática com exercícios além, né, simplesmente de escrever redações? Porque normalmente o aluno ele reserva ali no plano de estudos dele, né, Balt, um momento para escrever a redação, mas nada mais do que isso. Muitas vezes até o estudo da estrutura fica de fora, muitas vezes o aluno também não faz mais nenhuma outra atividade conectada a repertório e fica só ali escrevendo redação e sente que não está progredindo, né? O que a gente pode fazer? Então, acho que você falou aí, já deu dicas aí no meio do seu discurso que foram muito interessantes. A primeira delas é manter registrado tudo que você assiste de série, filme, tudo que você lê, que você acha legal. Eu gosto de planilha. Como assim manter registrado? Por exemplo, eu sempre que assisto um filme, eu falo qual tema que eu poderia utilizar nesse filme. Que legal! Então, por exemplo, se vocês verem, por exemplo, lá no Balt Educa, eu assisti Star Wars nessa semana, né, Bernardo? Não vai ter spoiler. Sem spoiler. Não pode assistir, não vai ter spoiler. Aí eu fui e pensei depois do filme, falei, nossa, é muita coisa que tem nesse filme. Tudo que a gente assiste tem um porquê, tem um motivo e tem algo que a gente pode aprender com ele. É aquela velha história quando a gente é criança, né? Qual que é a moral da história? Então o filme também é assim. Então você vai sair do filme e vai perguntar qual tema será que eu posso utilizar esse filme como? Aí você vai manter esses registros ao longo do ano. Que legal, tem até aqueles caderninhos agora, né, para anotar Planners, a série. né? É maravilhoso, gente. Inclusive tenho, não usava para isso, mas vou começar a utilizar. Tenho, tá? Vou fazer, meus alunos aí da tutoria, vamos fazer juntos então, dica do Balt de Ouro, vai. Tem uma coisa que eu acho que nesse assunto que você estava falando sobre como melhorar a nota, como praticar, isso que você deu essa dica aí das séries, eu acho que tem uma coisa que eu estava pensando, que é uma coisa que melhorou para mim. É escrever muito, é lógico que vai te ajudar, mas escrever com feedback.
Isso é importante. Né? De um corretor que só escrever, porque ela tinha falado assim, não é só escrever sem estudar. Não, você escreve, mas se você só escrever e você carregar para sempre os seus erros, sem direcionamento, não é produtivo, né? Porque você não vai saber, né, o que você está fazendo errado. Então é outra dica também muito importante pra gente, para treinar isso, é escutar os feedbacks, né? O corretor, ele é um profissional treinado, ele estudou a grade de correção do vestibular que você quer. Ele sabe o que ele está falando e é importante muito conversar, né, com ele para entender melhor. Porque a redação ela é sempre uma coisa muito, muito sensível nos pré-vestibulares. Porque o aluno acha que há margem de subjetividade. Na verdade, há, tipo assim, 80 pontos é a margem que é aceita no Enem, por exemplo, de subjetividade. Mas, além disso, não é. Então, assim, é importante a gente sempre pensar na redação como uma disciplina científica, por exemplo. Né? A gente tem os critérios de correção e tem os mecanismos para limitar esse critério de subjetividade. Então, o aluno sempre acha que, às vezes, o corretor pode ter perdido. Pode, gente. A gente é humano, a gente erra. Mas não é sempre. Então, assim, essa conversa com o corretor é muito produtiva. Outra coisa, né, além do... Não, mas antes, só para frisar, então, porque você falou é muito importante, desmistificando isso para todos os alunos, falando diretamente para o aluno que é da exatas, igual eu. Redação não precisa ser um Guimarães Rosa para escrever um poeta. Então, tem como praticar, tem como com a prática e o treino você melhorar a sua nota. Igual em matemática, igual em física, igual em biologia. Redação, porque eu estou falando de novo do meu ponto de vista e de outros colegas de engenharia, né, da física também, que tem essa ideia na cabeça de que para você escrever bem você tem que ser escritor, você tem que ser um poeta, uma pessoa que já nasceu com o dom da escrita. Não é assim. E é legal que você está falando isso da confiança, né, Bê? A gente perde a confiança na nossa escrita. Como é que faz para recuperar a confiança? Lógico, você já falou, de praticar e tal, mas tem vezes que é com a gente, sabe? A gente escreve um negócio e fala assim, não, tá ruim. A recompensa, é importante sempre que você tire uma nota acima do que você costumava tirar, que você se recompense. Você fala, nossa, eu mandei muito bem, cara. Se valorizar também. Segue no caminho que você estava indo até ali, né? E isso, você vai, sabe, aí no dia que você recebeu sua correção de redação, você vai olhar aquela nota e falar, nossa, fui melhor do que semana passada. Vou fazer algo que eu gosto para comemorar. É muito importante. Parece besteira, parece papo tchelelê, sabe? Alguma coisa assim, mas não é. Mas não é. É muito importante porque o nosso cérebro trabalha assim, com recompensa. Mas é verdade. Até para reconhecer o que você fez de certo, né? A partir da recompensa. Exatamente. Então você se recompensa para pensar como você vai melhorar também naquilo para a próxima semana. Né? Porque realmente é um trabalho que demora muito. Então é importante que você também, né, tenha essa recompensa para você saber, para você se motivar cada vez mais, principalmente quem tem dificuldade. Eu tive uma aluna que ela não sabia mexer no computador. A dona Cleonice, eu não sei se vocês lembram. Eu não sei se eu podia ter falado o nome dela, mas tudo bem, falei só o primeiro. Aí ela não sabia mexer, ela já era uma senhora, 70 anos de idade, ela não sabia mexer no computador, ela não sabia ligar o computador. Então ela mandava as redações dela por e-mail ou me ligava e falava, Baltazar, não consigo. Eu tinha que reformular a senha para ela, a gente tinha que entrar junto no acesso, eu tinha que literalmente explicar passo a passo. Então foi muito difícil para ela escrever redação, porque ela já estava distante há muito tempo da redação. As primeiras redações que ela mandou na plataforma tiraram zero, porque ou fugia do gênero, ou fugia do tema. Era muito falado do jeito que ela... Era muito oral. Era muito de linguagem oral e realmente de falta de saber, né? De falta de direcionar o pensamento mesmo. Então, ela foi mandando, foi recebendo os feedbacks dos corretores e no final do curso ela conseguiu ser aprovada, né, no curso que ela queria. Salvo engano, foi psicologia. Né? Então, assim, ela é um dos exemplos que eu sempre guardo de dificuldade, porque ela primeiro tinha a barreira de estar há muito tempo sem escrever. Que isso, sem a familiaridade com a tecnologia, né? E também não sabia. Ela aprendeu a mexer no computador para estudar online. Então, ela não tinha... Ela faltava para ela o entendimento tecnológico. Então, faltava tanta coisa para ela, gente, e ela conseguiu. Então, isso mostra que a redação não é esse bicho de sete cabeças. Tá? Que é muito importante que vocês vejam também esses casos aí de vitória para vocês perceberem, nossa, se tal pessoa conseguiu, eu também consigo, gente. Isso é a mais pura verdade. E que isso não existe essa frase que às vezes a gente, eu não sei escrever, não adianta, eu não nasci para escrever.
Não existe, gente. Tá? Não existe para você ser o Guimarães Rosa. Para ser Guimarães Rosa, realmente a gente tem que nascer, não é? Mas assim, a gente está falando aqui de fazer redação pro Enem, passar no curso que você quer. Para fazer uma redação, para tirar uma nota boa em qualquer vestibular, pode sim treinar. Mas escrever um Grande Sertão Veredas, realmente, gente, aí fica um pouco complicado. E se estamos falando de treinar, vamos ajudar aqui os nossos ouvintes. Treinar quanto, Balt? Quanto que é bom treinar? Gente, treinar sempre, né? Treinar muito. Quando você acha que você está treinando treinando bastante, treina mais. É isso que eu falo. A gente fala que o mínimo é uma redação por semana. Mas se você tem a possibilidade de mandar uma redação e ela ser corrigida em menos de uma semana, faça mais. Faça mais. Principalmente se você tem dificuldade. Vamos combinar que uma redação por semana dá pra fazer, né? Dá pra fazer demais, Quanto tempo você demora pra escrever uma redação? Não, você tem que escrever 1 hora. Pronto. Tem que é isso 1 hora por semana, gente. 1 hora por semana é sacanagem. É isso aí, 1 hora por semana, tá? Lembrando que a gente tem que manter realmente esse ritmo pra gente ter esse tempo no vestibular, tá? Que é realmente o mais correto aí pra gente manter esse ritmo aí, 1 hora. E o que não pode faltar na redação de um aluno que tira mais de 900? Gente, uma norma culta perfeita não, você pode errar um pouquinho, né? 900. Mas assim, não errar erros tão fáceis, percebíveis, né? O uso de vírgulas é um erro que nós corretores avaliamos muito, a gente presta bastante atenção porque também é uma coisa difícil pra gente, né? É difícil para os corretores o uso de vírgulas, porque a gente tem que analisar a sentença toda conforme a análise sintática, né? Além do uso da vírgula, então é muito complicado. Então é uma coisa que a gente sempre percebe. Regência de verbos que são mais difíceis, né? A gente também sabe, tem essa exceção, tá? Além de um repertório, que você precisa ter pelo menos 2 repertórios aí que vão te auxiliar. Esses repertórios eles têm que ser interdisciplinares, é ideal que eles sejam fora da proposta e é algo que chame a atenção do corretor, porque ele vai estar corrigindo, os corretores recebem 100 redações por dia, eles têm que corrigir 100 redações por dia, isso dá em média 3 minutos por redação. Nossa. Muito rápido, muito rápido que eles têm que corrigir. Facilita a vida deles. Então eles estão muito cansados, é um trabalho muito cansativo de corrigir a redação. Então quando eles chegam, bate o olho que você utilizou uma esponja, aquilo vai limpar, como se fosse um colírio, né, para o uso isso eu estou falando mais especificamente do Enem, tá, gente? Então, quando você usa um repertório original, pertinente, legítimo, isso aí chama a atenção do corretor e limpa os olhos dele, ele já vai, ver sua redação com outros olhos. Outra coisa muito importante também, no caso do Enem, é você ter a plena consciência de quais são os ministérios que estão em vigor hoje em dia, estão em pé. Porque a gente sabe que eles têm caído, têm fundido, têm desaparecido, enfim. Então é muito importante que você cite os ministérios que estão aí na atividade e saiba exatamente quais são. Norma culta, repertório, algo que chama atenção. E conhecimento do poder público. Conhecimento dos agentes, né? Não necessariamente precisa ser do poder público, pode ser outros, mas ter noção de quem são as pessoas. Isso é na intervenção, né? Isso já é na intervenção, no caso do Enem. Tá. Né? E ter, gente, precisamente um conhecimento do gênero muito forte, saber o que pode e o que não pode nesse gênero, e treinar bastante as propostas de redação para vocês interpretarem essas propostas, para elas te direcionarem porque a banca quer, tá? Acho que é isso. Muito bacana. E agora, pra gente encerrar, a gente vem aí com a colher de chá do Balt. Colher de chá. Vai ser um momento do podcast em que ele vai indicar repertórios interessantíssimos para te ajudar a chegar na nota 1000. Vamos lá, tambor? Esse tambor tem que ter. Tem. Gente, colher de chá do Balt. Olha, tem um filme muito interessante que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, que é um filme que me inspira muito, porque eu acho que ler é o principal para você saber escrever bem. Então a gente tem que praticar isso. É clichê, mas é verdade. É clichê, mas é verdade. E o filme que eu tenho para indicar para vocês hoje é A Sociedade dos Poetas Mortos, né, que é um filme muito interessante. É antigo, né? Antigo, acho que eu vi na escola. 96, salvo engano. Eu acredito que seja. Eu não sei a minha idade. Eu não sei a sua idade, eu estava engatinhando ainda. Na escola. Outro filme muito interessante também, que fala sobre a questão do analfabetismo, que fala sobre... deixa eu lembrar, porque eu não estava sabendo, né, eu não me preparei, peraí. É o Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, que ela escreve cartas para pessoas analfabetas, não é isso? E ela vai escrevendo e vai mandando, e acaba que
encontra aí um menino que quer achar um pai. É muito interessante a gente pensar também nisso, no papel da escrita no desenvolvimento do ser humano. Tá? É um filme, inclusive, que concorreu ao Oscar, né? Central do Brasil, A Sociedade dos Poetas Mortos. Tá, gente? Tem um documentário também que fala sobre analfabetismo, que eu agora me esqueci o nome, mas só digitar analfabetismo documentário no YouTube que você vai ser direcionado para ele. É um documentário de 12 minutos e fala sobre o quanto é difícil descrever e principalmente sobre quais consequências que isso pode trazer na vida da pessoa. Não necessariamente ligado somente à redação, mas ligado no geral. Tá bom? Para outro repertório bastante interessante que eu quero indicar para vocês os canais do Instagram, do YouTube, do Lucas Felp, que ele tirou 1000 na redação e ele tirou 988 em matemática. Muito bacana. Ele, com essa nota do Enem, ele entrou na MIT. É pouco, o que é mais? Quer mais? Tá vendo, gente? Com essa colherzinha de chá do Balt, não tem como errar, não. Nós vamos só arrasar. Balt Educa também, gente. É um ótimo repertório. Tem vários lá pra vocês. Gente, então, olha, foi muito bom, né? Mais um bate-papo delicioso aqui com o Balt. Iva. E, assim, vamos voltar agora, próxima semana. É isso? Isso. Isso, próxima semana. Acho que também vai ser na segunda-feira, porque vai ser Ano Novo. Ih, começamos de Horário novo. especial aí no final. A gente vai ver, mas estamos aí sempre presentes aí pra vocês, né? E semana que vem eu tô doido pra saber o tema, descobrir também. Eu também. Tchauzinho, gente. Beijo, Obrigado, Feliz Natal. Até. Até.